Após cerca de 15 meses de conflito entre Israel e Hamas, Israel e faixa de Gaza, temos um acordo de cessar-fogo estabelecido começando hoje, domingo. O que prevê esse acordo e será que de fato ele vai dar certo? Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação dos americanos em relação à política de deportação em massa prometida pelo Trump, a apoio ou não frente à população americana, e falar um pouquinho também sobre a repercussão das falas do Trump acerca de aumentar os gastos militares dos países da OTAN em 5% da composição do PIB. Temos respostas bem enfáticas da Alemanha e de Portugal que eu diria que preocupam tanto Trump quanto a organização. Para finalizar, pessoal, analisar também, ainda acerca da posse do Trump, a resposta coordenada que uma série de países como Índia, como a União Europeia como um todo, Canadá, México e até mesmo os chineses pretendem dar às políticas do Trump. E eu diria que está se formando uma coalizão internacional contra as medidas protecionistas do futuro presidente americano. Brasilzão tende a se dar bem nessa? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, a maior conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e além de estar oferecendo para você, corre porque tá acabando em finalzinho de janeiro, condições específicas, você meu inscrito, cupom RICARDO2025, 2% de cashback em todas as suas compras de dólar, limitada a $40, né, por pessoa e por tempo limitado também, confira as condições. Mas além disso, um cartão de crédito que te dá cashback dolarizado. Sim, cara, eu sei que você está procurando, né, diversificar um pouco ali as suas reservas, tudo tal, mas talvez não tenha, né, enfim, vontade, noção, enfim, como comprar os dólares. Cara, é só de você utilizar cartão da Nomad, pode ser aqui no Brasil, tá, tanto faz, você vai acumulando cashback dolarizados para compor aí uma parte da sua carteira em reservas em dólar. Fora, né, que você tem ali grandes investimentos internacionais, taxa de corretagem zero, o cartão é sem anuidade também, sem taxa de manutenção, é super simples, pessoal. Baixa o app da Nomad, recomendo bastante para vocês. Belezinha? QR Code aqui ou link na descrição. Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, pessoal, depois de cerca de 15 meses de um conflito direto entre Israel e Hamas, depois dos ataques que o Hamas fez no dia 7 de outubro, a gente teve uma negociação com mediação bem forte do Egito, do Catar, dos Estados Unidos, tanto com membros do governo Biden, mas também com membros do governo Trump, e o próprio Israel, claro, e lideranças palestinas, de um acordo de cessar-fogo. Professor, quer dizer que está tudo garantido? Não, né? Já vamos analisar aqui no vídeo. Mas esse acordo, para vocês terem uma noção, né, de como são muitas nuances, muitas demoras, eu falei para vocês que grande parte, ou pelo menos uma parte, da política israelense que apoia o Benjamin Netanyahu não está satisfeita com esse acordo. Vide, por exemplo, Itamar Ben-Gvir e Smotrich, que até ameaçaram abandonar o governo Benjamin Netanyahu porque não concordam com uma proposta que não fala sobre o futuro de Gaza. Sim, esse é um dos pontos que ficaram em aberto, tá? Depois que a gente tiver o processo de libertação ali dos reféns, a soltura de alguns prisioneiros, quem vai coordenar Gaza? Vai ser uma coalizão internacional? Vão ser movimentos palestinos locais? Vai continuar sendo Hamas? Não há isso definido na proposta de cessar-fogo. Tanto que a gente teve o Smotrich, o Ben-Gvir colocando que isso ameaçaria fazer com que Israel, que lutou nos últimos 15 anos na faixa de Gaza, perdesse todos os seus avanços. Porque desocupando militarmente a faixa de Gaza, abriria espaço para uma renovação, para uma remodelagem do Hamas. Eu até coloquei para vocês, tá? Poxa, na Jordânia, na própria faixa de Gaza, a gente teve declarações de militantes pró-Hamas que consideraram isso como se fosse uma espécie de vitória, porque depois de 15 meses, Israel não conseguiu destruir a organização e assina agora um acordo que pode até prever, né, a continuidade do grupo. Já disse que, na minha particular opinião, não considero, primeiro porque não há certeza que de fato Israel vai tirar suas tropas. Eu até analisei com vocês, né, que o New York Times e outras mídias americanas estavam colocando que havia inclusive a possibilidade do Benjamin Netanyahu furar o acordo depois da primeira fase estabelecida de soltura de alguns dos reféns por conta da pressão dessa direita ultranacionalista que existe em Israel, que é a importante base de apoio do governo Netanyahu, entende? Poxa, o acordo entre o cessar-fogo entre Israel e Líbano também previa que não aconteceriam ataques. Israel continua atacando, alegando que o Hezbollah está se fortalecendo ao sul do rio Litani. Quando Israel perceber que o Hamas está voltando a se mobilizar, por que não voltaria a atacar?
Fora que, por exemplo, a gente teve declarações do Benjamin Netanyahu que nem tudo que a mídia fala é verdade. Por exemplo, ele fala que ele não vai diminuir a presença das tropas israelenses no corredor Filadélfia. Pelo contrário, vai aumentar bastante a presença, ao contrário do que está sendo divulgado pela mídia internacional. Mas enfim, né? Já estou colocando aqui umas informações negativas, mas hoje pelo menos começa o cessar-fogo. No primeiro momento, a gente vai ter, cara, a devolução, né, de 3 reféns, 3 mulheres vivas em direção a Israel, em troca de 95 prisioneiros palestinos. Inclusive, até teve uma demora de 3 horas, um atraso de 3 horas para a consolidação do cessar-fogo, porque o Hamas não liberava a lista de quem seriam os reféns que seriam libertados. Em uma segunda etapa, a gente vai ter a libertação de mais reféns e o início da saída de algumas tropas da faixa de Gaza. A gente pode colocar, cara, regiões, por exemplo, como o corredor Netzarim, a abertura, por exemplo, da passagem de Rafah, isso até na primeira fase. Tanto que, por exemplo, já começam a chegar alguns caminhões de ajuda humanitária em direção a essas regiões, né, que vão poder agora levar alimento, água, medicamentos, etc. Professor, mas já tinha a entrada desses insumos para a população palestina? Então, mais ou menos, porque ficava muito aquém do necessário. As acusações são mútuas. Os palestinos alegam que é porque Israel fazia como se fosse uma espécie de tática de guerra proibida pela comunidade internacional, que é proibir a chegada de ajuda humanitária, coisas básicas como alimento, como água, como medicamentos. Já Israel garante que deixava entrar. O problema é que o Hamas, ele desviava tudo que entrava em detrimento da população palestina para que fosse utilizado pelos líderes da organização e para conseguir continuar a luta armada contra Israel, tá? E aí, na terceira fase, a gente teria uma fase de reconstrução e também a devolução dos corpos. Sim, porque vários reféns, como eu falo para vocês, né, eles já foram mortos aí pelo Hamas, né, ou enfim, o Hamas considera que até alguns ataques de Israel acabaram eliminando também parte da população israelense que estava sob controle ali do Hamas. Professor, portanto, você acha que é um acordo que tende a dar certo? Infelizmente não. Como eu falei para vocês, justamente pela falta de perspectiva do futuro, de concordância. O Benjamin Netanyahu já garantiu que não aceita que a faixa de Gaza continue pertencendo ao Hamas. Enquanto isso, o Hamas alega que fará um acordo, claro, que não preveja a sua eliminação enquanto grupo, militância, enfim, partido político que controle a faixa de Gaza. Então, sou bastante cético, inclusive até que essas 3 etapas possam de fato chegar na sua fase final. Enquanto isso, galera, a gente tem também, eu até coloquei para vocês ontem, uma perspectiva que o Trump, a partir de terça-feira, segunda, né, a sua posse, terça-feira, então, ele já vai começar com as suas ordens administrativas, tal. O primeiro grande ato que ele vai ter é como iniciar a sua política de deportação em massa, inclusive começando por Chicago. O próprio Kizar da Fronteira, que é um secretário indicado pelo Trump, colocou que se o prefeito de Chicago quiser ajudar, sensacional. Se não quiser, não atrapalhe, porque a política de deportação em massa vai acontecer contra os imigrantes irregulares. E aí, o New York Times, as mídias americanas, começaram a pesquisar e fazer perguntas para a população americana. Mas, população americana, vocês concordam com essa política do Trump? E a resposta, acho que ela é bastante contundente, né? Segundo a pesquisa, 55% dos americanos são favoráveis a essa política de deportação dos imigrantes regulares. Esse número sobe para 66% se for considerar a deportação dos imigrantes regulares que entraram nos últimos 4 anos nos Estados Unidos, ou seja, durante o governo Biden. Esse número sobe mais ainda para 87% caso esse imigrante irregular tenha cometido algum tipo de irregularidade, algum tipo de crime nos Estados Unidos. Ou seja, essa política, como eu já trouxe para vocês, pode gerar alguns probleminhas econômicos, porque é caro fazer essa política de deportação em massa, tem que ter investimentos, né, tudo tal, e pode gerar também uma falta de mão de obra pouco qualificada, a galera mais barata, que trabalha por salários menores. Para um país que já convive com a inflação e teve um aumento muito sensível com o governo Biden, isso pode ser prenúncio de algumas complicações a mais. Até porque as medidas protecionistas do Trump, que a gente falará aqui no futuro próximo, também tendem a intensificar bastante essa questão. Mas, de fato, é um problema. Ou a entrada desregulada, vamos colocar assim, de muitos imigrantes nos Estados Unidos. Inicialmente, pelo menos, a população americana apoia a proposta.
Outro ponto, cara, que chama bastante atenção é que o Trump, ele colocou, aliás, durante toda a sua campanha eleitoral, que a OTAN era uma organização militar, na verdade que precisa de reformas. A OTAN, ela prevê, né, a OTAN, para quem não sabe, foi criada em 1949, num contexto de Guerra Fria, e naquele contexto era uma espécie de aliança militar com compartilhamento de tecnologia, promessa de defesa mútua, em combate ao lado oriental, ao lado socialista do planeta. Como acabou a Guerra Fria, óbvio que a OTAN hoje não tem mais o prenúncio, né, de combater o socialismo ou coisa que o valha, mas se transformou numa aliança militar ou até mesmo um jeito dos Estados Unidos espalharem o seu hard power, a sua influência militar pelo mundo. Pretende-se, claro, uma aliança de defesa, pelo menos, claro, segundo as palavras da OTAN. E tem uma regra dentro da OTAN, que os países têm que gastar 2% do seu PIB em defesa. Só que hoje, dos 32 países, só 23 cumprem essa meta. O Trump falou que quem não cumprisse a meta, ele poderia até mesmo incentivar que a Rússia atacasse aquele país. Acho que não vai acontecer, né? Mas o que de fato tende a acontecer, até não só pelos Estados Unidos, mas pelos próprios europeus, é fazer com que a OTAN volte a aumentar os seus gastos militares. Uma consequência não muito positiva para o Putin da guerra Rússia-Ucrânia foi ter despertado os países europeus da necessidade de investir de novo, principalmente em inventário, né? Em capacidade militar. Do ponto de vista tecnológico, os europeus são bons, mas faltam recursos, faltam militares, faltam investimentos em quantidade de fato. A Europa é muito dependente dos Estados Unidos, mas parece ter despertado nos últimos anos. Com isso, a OTAN está prevendo aumentar essa porcentagem de 2%, talvez para 3% ou 3,5%, não sabemos. Tudo isso deve ser tema de discussão da OTAN esse ano, mas o Trump ele foi ainda mais radical, tá? A gente tem que fazer com que a OTAN gaste 5% do PIB em defesa. Olaf Scholz, da Alemanha, olhou para isso e falou, não, é impossível, isso vai comprometer muito as contas públicas da Alemanha. Galera, convenhamos, nem os Estados Unidos, tá? Gastam esses 5%, só que como a economia deles é gigantesca, então o gasto dele também são bem importantes, tá? Mas a gente teve palavras de Portugal também, tá? O próprio primeiro-ministro Luís Montenegro colocou que hoje Portugal tem como meta até 2029 atingir os 2% dos gastos do PIB em defesa. E que se o Trump pensar que 5% vai ser a solução, isso é impraticável. Inclusive até reclamou que os países eles prestam muita atenção, os europeus, né? Em cada declaração do Trump e tal, tentando responder, sendo que deveriam focar na sua própria política interna. Ou seja, se o Trump está querendo 5%, como você fala, né? Na minha concepção, Trump, ele sempre faz assim, né? Joga lá na frente para tentar negociar o meio termo. Ele sabe que nenhum país vai aumentar de 2%, que vários nem conseguem cumprir, para 5% nada. Mas se não for 5% e ele conseguir 3% ou 3,5%, entende? Acho que já está sensacional para os anseios do presidente americano. E para finalizar, pessoal, a gente tem também a promessa do Trump de fazer uma guerra comercial com o planeta. Uma política de sobretaxas. Lembrando, né, só trazer um contexto histórico aqui um pouco maior, que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram causadas, claro que, né, estou resumindo bastante, mas por uma disputa entre as potências europeias. Em que sentido? Estava rolando a Segunda Revolução Industrial, e aí França, Inglaterra, Itália e Alemanha, com processos de unificação um pouco mais tardios, começaram a se industrializar, estavam em busca de fuga de capitais, estavam em busca de novos investimentos, de matéria-prima, mercado consumidor, e fizeram a política do imperialismo europeu. Só que alguns países, como a Inglaterra e a França, pegaram as melhores terras, e outros países, como a própria Alemanha e a Itália, com as piores terras. Isso gerou um certo clima de animosidade, e dentre várias outras questões internas da Europa também, iniciaram-se as guerras mundiais. Ou seja, o extremo protecionismo, a questão da exclusividade de mercados foi a responsável pelas guerras mundiais. Portanto, lá em 1944, a gente teve a Conferência de Bretton Woods, uma conferência que reuniu uma série de países capitalistas para deliberar o porquê o mundo estava um caos. Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, num espaço de 30 anos. Decisão. A grande culpa é o protecionismo, a exclusividade de mercados. Então, a gente vai criar alguns organismos internacionais para tentar regular o comércio internacional
E como consequência, a gente teve a criação do GATT, que depois se transformou na OMC. Também teve, né, a questão do padrão dólar, também teve a criação do Banco Mundial, FMI, mas isso é para outro momento, né? A questão aqui é a ideia que o livre mercado seria a grande solução para evitar que novas guerras acontecessem. Portanto, hoje temos organismos que tentam regular essa situação, como a própria OMC, Organização Mundial do Comércio. Se o Trump fala que vai colocar sobretaxas no Canadá, colocar sobretaxas no México, colocar sobretaxas na União Europeia, colocar sobretaxas na China, na Índia, tudo tal, isso atenta contra a ideia do livre mercado. Lá no seu primeiro governo, a gente até teve, né, uma resolução, uma carta da OMC criticando a postura do Trump. A questão é que não sai muito disso, né? Por quê? Porque não tem muito o que fazer contra os Estados Unidos. A gente está falando do país que tem a moeda mundial, que controla o sistema de pagamento internacional e ainda é a maior economia do planeta. Como que você consegue sancionar esses países? A não ser que haja uma espécie de ação coordenada ou uma resposta conjunta, a China consegue responder, né? Mas gera uma baita guerra comercial. É difícil pensar em retaliações maiores. Alguns países já começam a pensar. Por exemplo, o Canadá hoje tem cerca de 75% do seu mercado externo dependendo dos americanos. O Trump ameaçou sobretaxar os canadenses porque eles não conseguem proteger as fronteiras entre os imigrantes regulares e também a entrada de opioides. Tem até a questão, né, com o Justin Trudeau, que vai virar estado americano, tá? Isso é outro papo, né? O Canadá está ameaçando retaliar, colocando sobretaxas no suco de laranja, no aço, no iogurte de Wisconsin, no whisky, por exemplo, do Kentucky, e até mesmo sobretaxar ou fazer com que fique mais caro a exportação de energia para os Estados Unidos. É uma medida de retaliação, mas vocês entendem que isso pode trazer prejuízos até mesmo maiores para o Canadá, porque prejudica muito a economia de um país que depende de 75% do mercado americano? A gente teve, por exemplo, a própria União Europeia, lá na primeira vez, quando o Trump sobretaxou produtos europeus, anunciando sobretaxas em calça jeans, no peanut butter, algumas coisas bem específicas assim, né? Teve o caso específico até da Harley Davidson, por exemplo, que tem na Europa um grande mercado consumidor e o Trump tinha anunciado que não, a gente vai fazer aqui, ó, de 6% para 31%. Aliás, a União Europeia, né? Sobretaxou de 6% para 31%. E aí a Harley Davidson, ela até mesmo saiu a parte produtiva dos Estados Unidos para fugir das sobretaxas do mercado dos Estados Unidos, das sobretaxas do mercado europeu. Isso deve se fortalecer de novo. O próprio México, por exemplo, com a Claudia Sheinbaum, já anunciou que cada medida que o Trump tomar em relação às sobretaxas a produtos mexicanos, o México vai responder, mas coloco na mesma situação do Canadá. Vai ter cacife para responder? Vai conseguir prejudicar tanto assim o seu mercado interno e externo por conta de políticas de sobretaxa? México e Canadá foram obrigados a assinar o UNSCA, que é um tratado que substitui o NAFTA, porque é melhor ter um bloco econômico imperfeito com sobretaxas e protecionismos americanos do que perder o mercado consumidor dos Estados Unidos, entende? Então, será que eles vão conseguir se mobilizar? A China, por exemplo, o Trump, né, já até telefonou para o Xi Jinping, tudo tal, né, tá mudando um pouquinho a situação, mas a China também pode colocar políticas de sobretaxas, inclusive em produtos agrícolas. Vale lembrar, pessoal, que a China exporta muita soja e muito milho, por exemplo, dos americanos. E do setor agrícola, do setor rural americano, dos 444 condados que são considerados rurais nos Estados Unidos, o Trump perdeu só em 11. Ou seja, o setor rural é mais republicano, é mais conservador, apoia o Trump. Se o Trump começar a sobretaxar os chineses, a China pode começar a sobretaxar os produtos agrícolas americanos. Será que os apoiadores do Trump gostarão disso? É a questão. E, aliás, disso, o Brasilzão pode até sair bem. Porque se os chineses não compram mais os produtos americanos, podem começar a comprar do Brasil. E aí, estudos indicam que o Brasil pode ter um aumento da exportação de soja e de milho na casa de 8,9 milhões de toneladas por ano, só por conta dessas políticas de sobretaxa. Ou seja, talvez... O mundo agora é outro, né? O mundo agora com os países emergentes, com os BRICS, com uma polarização maior, falando em pauta de desdolarização. Pode ser que haja algum tipo de resposta coordenada em relação às medidas do Trump. Você acredita nisso, pessoal? Deixa aí nos comentários. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.